Então, boa tarde, pessoal. Agora já começamos a gravar aqui. E o seguinte, o assunto da aula de hoje, para quem entendeu memória, vai ver que é assim, é sossegado, tá? Não é que quem não tenha entendido memória não vai entender arquivo. Não estou falando isso. Mas quem entendeu memória, certamente vai entender arquivo, tá? Por quê? Arquivo nada mais é do que uma abstração que a gente tem para escrever memória secundária, tá? A nossa memória primária é a nossa RAM, então aquilo que vocês viram lá de memória tratava-se da RAM, tá? E agora a gente vai falar de memória também, só que agora é memória secundária, que é quando as coisas são gravadas, elas são persistidas no seu disco. Tá? Então, disco é uma maneira de dizer, né? Assim, é persistida numa memória de armazenamento secundário. Então, pode ser seu HD, seu SSD, seu pendrive, não interessa. Tá? O fato é que ele é persistido numa memória secundária. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, às vezes eu preciso persistir os meus dados independente da energia elétrica. Então, eu não quero, cada vez que eu ligar o computador, eu ter que digitar tudo de novo, entrar com todos os dados. Então, ele precisa ser colocado numa memória permanente, tá? Um lugar que não seja volátil, então que eu possa tirar a minha energia tranquilamente e continuar com meus dados armazenados. Tá? Então, é isso daí que nós vamos ver hoje. E o que acontece? Arquivo é a nossa forma aqui no C que nós temos de fazer isso. E ele fornece para a gente uma abstração que faz com que a gente manipule muito mais fácil arquivos do que a gente manipula a memória. Então a memória é quase como se a gente estivesse trabalhando com a coisa crua ali mesmo. E o arquivo não. O arquivo, a gente consegue fazer coisas semelhantes ao que a gente fazia com a memória, porém tem um conjunto de funções, tá, que permite a gente trabalhar com eles de uma maneira mais fácil. Então vamos lá, vamos começar nosso assunto aqui de hoje. Esse slide aqui não está atualizado, tá? Então vocês podem ver aqui que não está com o meu nome, não está com aquelas modificações que eu faço. Pode ser que tenha uma ou outra alteração. Ele já está disponibilizado no Classroom, mas eu ainda não coloquei no Git. Eu só coloco no Git depois que eu faço as alterações. Tá bom? Então vamos lá. Então olha só, arquivo é um recurso que o sistema operacional promove e que as linguagens de programação têm acesso. É uma abstração que simplifica a criação e manipulação de dispositivos de entrada e saída de dados, não apenas restringindo arquivos físicos gravados no disco, mas também a dispositivos como teclado e monitor. O que acontece? Deixa eu explicar isso aqui para vocês um pouco melhor. Para quem mexe com Linux, que eu não sei se é o caso da maioria de vocês, para quem mexe com Linux, isso aqui já é óbvio, tá? Isso aqui é claro. Porque o que acontece? Toda abstração no Linux, aos meus periféricos, ao meu hardware, tudo é feito através de um descritor de arquivo. Então vamos supor que eu quero tocar uma música, na verdade eu abro um arquivo, tá? Esse arquivo está de alguma forma ligado ao meu dispositivo de som, e aí eu gravo naquele arquivo e ele sai no meu dispositivo de som. A mesma forma, o teclado, por exemplo. Tá? Então, tem um arquivo associado com o teclado, tem um arquivo associado com a impressora, tem um arquivo associado com cada coisa. Então, para quem mexe no Linux, isso é mais claro. Para quem mexe no Windows, isso daqui ele fica um pouco escondido, tá? Então, não é uma coisa assim tão direta que eu vou lá, dou ls na minha estrutura de pastas e vejo lá, olha, isso aqui está mapeado em /dev, /sda 0. Entendeu? Não tem essa coisa tão clara no Windows. Mas a ideia em si, ela não muda. Tá? É realmente uma abstração que a gente tem para a gente acessar nossos dispositivos todos através desse cara aí que a gente está chamando de arquivo. Tá? Então, o arquivo nada mais é do que uma
ligação com algum dispositivo, onde esse dispositivo pode, inclusive, ser um dispositivo de armazenamento secundário. Tá? Então, vale tudo que eu falei e ainda tem mais uma extensão que você pode estar ligada a outras coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Quando criamos um arquivo, seja através de uma linguagem de programação ou através da interface do usuário, a interface do usuário é tipo chegar aqui na pasta e clicar aqui, tá? E criar. Na verdade, não estamos propriamente criando o arquivo, mas sim delegando a tarefa ao sistema operacional. Então, o que acontece? O sistema operacional ele tem uma camada que você vira e fala assim, cria o arquivo aí para mim. Aí ele fala, tá aqui seu arquivo. Tá? Então, ele é que sabe onde que ele tem que colocar as coisas. Saber onde ele tem que colocar as coisas não tem a ver com a sua hierarquia de pasta, não. Porque, afinal de contas, isso daí é você que determina. Ah, eu quero que fique nessa pasta aqui, então ele vai ficar nessa pasta. Claro que não é disso que eu estou falando. Ele vai saber aonde que ele tem que colocar no disco, as coisas que estão ligadas, como é que está seu sistema de arquivo e por aí vai. Então você vai pedir para o sistema operacional para criar um arquivo. Olha, cria um arquivo para mim em tal lugar. E ele vai criar para você e te dar um descritor desse arquivo, tá bom? Então este que é o sistema operacional, se encarrega de fazer toda a verificação de permissões do usuário que está executando essa tarefa e atribuindo às descrições do arquivo informações como usuário, dono, né, o usuário dono, data de criação, tipo, tamanho, data de acesso, modificação, entre outras, tá? Essas informações aqui, ela depende muito do sistema operacional que você está utilizando, do sistema de arquivos que você está utilizando, tá? Então, a forma como o Windows trata o sistema de arquivo, né, o controle de permissões é completamente diferente do que o Linux trata. Tá? Assim, estou falando o padrão, tá? Então, o Linux ele tem uma forma um pouco mais simples de gerenciar essas permissões. A do Windows é um pouco mais complexa. Eu não estou falando qual é melhor, pior, nada disso. A cada um tem suas vantagens e desvantagens. Só falando que é diferente. Mas a ideia é o seguinte, que se você pede para criar um arquivo, ele não vai criar um arquivo se você não puder criar. Tá? É isso que está por trás dessa verificação de permissão. Então você fala, ó, cria um arquivo na pasta tal, ele vai olhar, olha, esse usuário ele tem permissão para criar nessa pasta? Se sim, ele vai lá e cria. Se não, ele não cria. Ele vai falar, olha, não pode. Tá? E vai retornar um erro para você. Tá bom? O Gabriel está escrevendo ali, vamos ver o que ele está escrevendo. Enquanto ele está escrevendo, eu vou continuar aqui, tá? E o seguinte, basicamente a gente tem dois arquivos, dois tipos, né? O que a gente chama de arquivo binário e os nossos arquivos de texto. Tá? Vamos lá, ele escreveu ali. Por exemplo, quando eu preciso instalar alguma coisa e pede permissão para o administrador, exatamente. Tá? O que acontece, Gabriel? Quando você pede para instalar alguma coisa, é muito comum que ele vá colocar na sua pasta de sistema ou na sua pasta de arquivos de programa, tá? Pastas onde o acesso precisa de um certo nível de permissão. Então, para você escrever na sua pasta Program Files, por exemplo, o usuário comum não pode escrever lá. Bom, então, se eu chegar aqui, ó, Program Files aqui, por exemplo, tentar criar uma pasta aqui, tá vendo? Ele pede autorização, ó, porque o usuário comum não pode fazer isso. Tá? Mas a ideia é essa mesmo. Tá? E aí o que acontece? Quando você dá permissão, na verdade o que ele está fazendo é escrevendo lá com a permissão que foi dada. Então não é o seu usuário que está escrevendo. É o seu usuário com a permissão elevada que está escrevendo. Então ele está executando ali como administrador que o seu usuário pode ser naquele momento. Porque se o seu usuário não puder ser administrador, não adianta você clicar em sim porque ele não deixa. Então é óbvio que tem toda uma verificação por trás do seu pedido, né? O mesmo serve para deletar e modificar? Sim. Na verdade, modificar e deletar é a mesma coisa, tá? Assim, do ponto de vista de
de coisas que a gente quer fazer, né? Porque quando eu quero deletar, é como se eu estivesse modificando um arquivo para não ter nada mais, sabe? O conceito continua o mesmo. Eu entendi sua pergunta, né? Mas eu não sei se tem um controle de permissão. Eu realmente não sei, tá? E vira e fala assim, você pode apagar e não pode modificar, ou pode modificar e não pode apagar. Não estou lembrado disso agora no momento, tá? Não estou falando que não tem, só estou falando que eu não me lembro disso agora no negócio. Para mim, se você pode modificar, você pode apagar. Uma coisa está mais ou menos ligada à outra. Tá bom? Porque também nada te impede de modificar tirando tudo, né? Então, se você modificar tirando tudo, é a mesma coisa de apagar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você tem dois professor, mas quem está usando o PC não é administrador? Não necessariamente. Olha só, eu não sou administrador. Meu usuário não é. Tanto é que quando eu fui lá na pasta agora, para poder criar uma pasta lá dentro de Program Files, ele iria pedir autorização do administrador, tá? Que no caso sou eu, mas não o meu usuário, entendeu? O meu usuário pode dar essa autorização, mas o meu usuário não é administrador, tá? Ele não roda em modo administrador, ele roda em modo de usuário comum. Bom, entendeu a ideia? Tá? O fato de você poder dar permissão de administrador não te torna administrador, são coisas distintas. Inclusive, isso daí é só um comentário à parte, tá, Eric? Mas é o seguinte, hoje em dia, o Windows é muito mais seguro, tá? Muito, não tem nem comparação com o que era no passado. Todo mundo está cansado de saber que eu sou fã da Microsoft, mas eu não estou aqui para defender ela nesse caso, é só para explicar essa questão que você está perguntando aí. No passado, não muito distante, por padrão, todo usuário era administrador. Então, o que acontecia? Você... Não tem nada a ver, viu, Eric? Isso aí que você está falando. Então, o que acontece? O sistema operacional, o Windows, no caso, no passado, por padrão, todo usuário era administrador. Então, ele não ficava te pedindo autorização para nada e você ficava muito mais vulnerável a vírus e outros malwares existentes aí. Aí, de um certo tempo para cá, né, eles mudaram isso aí. Viraram e falaram assim, não, agora é o contrário. Agora você, por padrão, não é mais administrador e se você quiser ser, você se autoriza. Então é assim que funciona hoje. Mas num passado não muito distante, era o contrário. Todo mundo era administrador e aí quem você quisesse que não fosse, você tirava a permissão. Tá? Só que hoje em dia o sistema operacional está muito mais seguro. Né? Então não é nem pensado mais em criar um sistema operacional com essa política. Que todo mundo é administrador e você tira a permissão. Tá? Então não é porque você está mexendo na máquina que você é administrador, não, tá, Eric? No caso, é tipo o sudo do terminal? O sudo do terminal faça isso como um super usuário. Então, o seu usuário ele pode ter permissão de sudo, mas não significa que o seu usuário seja super usuário, entendeu? São coisas distintas. Igual o meu usuário aqui, ele não é administrador, mas ele pode se dar a permissão de ser administrador. É tipo quando você está na lista de sudo. O seu usuário não é administrador, não é super usuário, mas você pode falar assim, olha, faça tal coisa como super usuário. Então você está se dando momentaneamente a permissão de executar aquilo como superusuário, tá? Como que faz para ver o código de um arquivo? Calma, nós vamos chegar lá para frente, tá? Isso está previsto na aula aqui de hoje. Então vamos continuar. É o seguinte, nós temos duas categorias de arquivo, binário e texto, tá? No final das contas, só existe binário, não existe arquivo texto. Só que o que acontece? Se você virar e falar assim, olha, eu sei que o que eu estou gravando aí dentro desse arquivo é texto, então tem uma abstração que te permite manipular aquilo mais fácil. Tá? Assim, é claro que tudo é binário. Tudo é binário. Mas se você falar que o binário que está sendo escrito lá, na verdade, corresponde a texto, ele consegue te dar
uma outra abstração, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então vamos supor, se eu pegar esse arquivo aqui, ó, aulac.vc.db e tentar abrir ele como texto, tá vendo? Tem parte legível e tem parte que não é legível, tá? Isso aqui é um arquivo que está no formato de SQLite, tá? Isso aqui é um banco de dados. Não vou discutir isso aqui não, é só para mostrar para vocês. Não precisa ser TXT para ser texto não, tá, Eduardo? Extensão é uma coisa que o Windows usa para poder associar um programa para abrir ela. Mas a extensão você coloca do jeito que você quiser, não tem nada a ver uma coisa com a outra não. Então olha só, esse arquivo aqui não é um arquivo texto, apesar de ele ter coisas que são visíveis aqui. Tá? Mas esse arquivo não é um arquivo texto não. Então a forma correta não é abri-lo num editor de texto tipo Notepad++. O certo de você visualizá-lo é através de um editor binário, tipo esse aqui, ó. Tá? Então aqui você vê cada um dos bytes que estão nesse arquivo. Tá? E aqui a representação está em hexadecimal, que é claro que você não vai ficar vendo aqui em binário. Óbvio que não, né? Porque senão é impossível de você não ficar perdido. Então você vê os dados aqui, byte a byte, como representação em hexadecimal aqui. Tá? Então, isso aqui eu estou dando uma visualizada no meu arquivo. Tá? Mas eu posso chegar e pegar um arquivo de texto, aqui ó, isso aqui é um arquivo de texto. Tá vendo aqui ó? E posso visualizá-lo como binário também, ó. Aqui ó. Bom, então eu posso chegar aqui, inclusive encontrar minha quebra de linha aqui ó. Minha quebra de linha é uma sequência de um 0D e um 0A. Aqui ó. Então isso aqui é uma quebra de linha. O meu próximo 0D, 0A é outra quebra de linha. Vamos achar ele aqui. Aqui ó. 0D, 0A, outra quebra de linha. O próximo 0D, 0A, outra quebra de linha e por aí vai, tá bom? Então é o seguinte, no final das contas, todos os arquivos eles são binários. Isso é tabela ASCII? Sim, tabela ASCII, tá? Então, todos os arquivos eles são binários. Só que se você falar que você vai trabalhar na forma de arquivo texto, você consegue manipular o texto de maneira mais fácil. Bom? Então, esse arquivo aqui, por exemplo, é um exemplo de um arquivo de texto. Então, não é adequado trabalhar com ele na forma binária, mas adequado é trabalhar na forma de texto mesmo, né? Igual eu abri aqui, ó. Pronto, aqui ele está trabalhando na forma de texto. Ou aqui no meu Visual Studio, tá vendo? 1 byte são 8 bits? Sim, 1 byte são 8 bits. Não pode ter engano nesse momento mais não, viu, Eduardo? Você tem que ter certeza que 1 byte são 8 bits. Isso é lá das primeiras aulas. Agora você não pode se enganar com isso não, você tem que ter certeza, pelo menos disso aí, tá bom? Então vamos lá. Então o processo de utilizar um arquivo, o que ele envolve? 3 etapas, tá? Eu vou abrir o arquivo. Criação significa abrir o arquivo para escrita, tá? Quando ele não existe, mas o processo é de abertura, tá? Então é sempre abertura, leitura ou escrita e fechamento, tá? Então o processo é esse. Vou marcar aqui, ó. Abertura, onde eu vou abrir ele de formas distintas, tá? Dependendo do que eu quero fazer. Eu vou ler ou escrever, ou ler e escrever, tá? Não tem nenhum problema, pode ser os dois. E fechar o arquivo. Então é esse o processo, sempre. Tá? Eu não posso deixar de fazer nada disso aqui. Ele falou assim, eu abri e não li. Beleza, então não tinha nem necessidade de você abrir, né? Mas então o passo é esse. Abro, leio ou escrevo, ou leio e escrevo, tá? E fecho. Então, criação de arquivo. Na primeira etapa, se o arquivo ainda não existir, ele deverá ser criado. Caso o arquivo já exista, pelo fato de ter sido criado em uma execução anterior do programa, então assim, o arquivo já existia, ele pode ser aberto para que novos dados sejam acrescentados ou para que dados guardados nele possam ser lidos. Tá? Então o que isso aqui está falando é o seguinte,
eu crio o arquivo se ele não existir, e se ele existir, eu abro ele. Então, é isso daqui. Vamos ver o que o Eduardo está escrevendo ali. Enquanto isso, eu vou passando aqui. Professor, desculpa a pergunta, mas por que estamos aprendendo isso? Por que você está aprendendo a trabalhar com arquivo? Ué, a aula começou justamente com a nossa motivação. Qual que é a motivação para a gente trabalhar com arquivo? Alguém lembra aí, gente? Para salvar, não deixa assim, salvar os programas, tudo bem, mas assim, é para você persistir os seus dados, Eduardo. Porque até esse momento que a gente não viu a aula de hoje ainda, toda vez você tem que entrar com os dados sempre no seu programa, porque ele fica armazenado na memória, tá? É um armazenamento volátil. Então, você desligou o computador, você perdeu tudo. A sua maneira de guardar os dados para que eles possam ser lidos depois é através de arquivo, tá? Então, isso aqui é fundamental. Você não vai fazer seu programa que todas as vezes você tem que entrar com dados nele para o resto da vida, não, porque senão haja falta de produtividade, né? Imagina, todo dia você chega para trabalhar e tem que digitar tudo de novo. Tá? Não tem nada, nem tem a ver com refazer a roda, é refazer o que você já fez mesmo, entendeu? As variáveis vão continuar com os mesmos valores, não tem esse conceito de variável, viu, Ulisses? Você vai ver aqui ao longo da aula. Arquivo é como se fosse um armazenamento contínuo na memória. Você põe lá no formato que você quiser. Não tem variável lá não. Entendeu? As suas variáveis são conceitos relacionados com memória primária, tá? Que está lá na sua RAM. Uma vez que você passou para o disco, não tem mais esse conceito de variável não. Bom, significa também que você é livre para poder salvar da forma que você quiser, né? Então vamos lá. A segunda etapa é que efetivamente leia ou grava os dados. A linguagem C oferece funções específicas de leitura e escrita de dados em um arquivo. Se o arquivo for do tipo texto, você deve utilizar funções para arquivo texto, é aquilo que eu falei com você. Se você já sabe que está guardando texto, não tem necessidade de trabalhar nele como binário. Trabalha como se fosse texto. Aí, se o arquivo for binário, você trabalha utilizando as funções de manipulação de arquivo binário, tá? Então, o programa é executado, os dados obtidos no processo vão para o HD? Vão para o HD se você mandar salvar no HD. Tá? Então, vamos lá. E a terceira etapa é fechar o arquivo. A maneira que você tem segura de persistir os seus dados é fechando o arquivo. Tá? Então, enquanto os seus dados, enquanto o descritor do seu arquivo não é fechado, você não tem garantia que ele efetivamente está salvo no seu HD, não. Tá bom? Você não pode garantir isso. Ele pode estar na RAM e ser perdido. Então, você efetivamente precisa fechar o seu arquivo para garantir que os dados sejam persistidos. Então, as três etapas são abrir, ler ou escrever e depois fechar. Então, vamos lá. Manipulando o arquivo em C. Em C, para você poder trabalhar em um arquivo, precisamos abri-lo, associando a uma variável interna do programa. Para isso, usamos variáveis do tipo file pointer. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser abrir um arquivo, eu vou chegar e vou criar um file pointer meu arquivo. Tá? Então, o que essa variável tem aqui? Essa variável, nesse momento não tem, né? Mas o que ela vai ter? Ela vai ter o endereço, tá? Olha aqui o asterisco, tá vendo? Ela vai ter o endereço do descritor do arquivo. Então, é através dele que as suas funções de manipulação vão trabalhar. Então, todas as vezes que você precisar ler ou escrever ou fechar esse arquivo, você tem que passar o descritor do arquivo associado a ele. Tá? Nós vamos continuar vendo isso aqui. Tá? E onde que esse file aqui está? O file ele está dentro do... Aqui está escrito correct stdio, isso é porque é a versão do Visual Studio, né, a implementação dele.
Mas o seguinte, ele está dentro do stdio, tá bom? Então, se a gente quiser conferir isso aqui, ó, aqui, ó, dá um zoom para vocês. Definido dentro do stdio, tá? Então, para você utilizar o file pointer, você precisa incluir o stdio. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui. stdio está aqui, então o meu file está aqui e eu consigo compilar. Tá? Claro que tem um warn aqui porque eu não estou usando. Tá bom? Então, uma variável pode apontar para um arquivo? Na verdade, a variável ela aponta para o descritor do arquivo. O descritor é onde estão as informações de acesso do arquivo. Tá? Não é uma coisa controlada por você. Você fala, olha, sistema operacional, abre esse arquivo aqui para mim. Aí ele abre e cria um descritor. Tá? É coisa dele. O que você tem é acesso ao descritor. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Todas as funções de manipulação de arquivo necessitam uma variável desse tipo para poder manipular. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um file pointer e todas as vezes que eu quiser ler, escrever ou fazer qualquer coisa, eu tenho que passar essa variável, tá bom? Depois de ter declarado uma variável que vai representar o arquivo, você deve efetivamente tentar abrir ou criar o arquivo. Então vamos ver aqui, ó. Então como é que eu faço isso aqui, ó? fopen de file, tá? Esse F aqui em geral significa file quando você está manipulando arquivos. Então file open. Você vai passar o nome do arquivo e o modo com que você quer abrir esse arquivo, tá bom? Então aqui o primeiro parâmetro é o caminho e o segundo é como você quer abrir esse arquivo. Se eu colocar R, vem de read. Significa que eu quero ler esse arquivo. Se eu passar W, W vem de write. Significa que eu quero escrever nesse arquivo. Quando você abre um arquivo para escrita, você pode ler. Quando você abre um arquivo para leitura, você não pode escrever. Tá? Só ficar atento nisso. E existem outros modos. Tá aqui, ó. Vários modos. Tá? Acabei de mostrar só o R e o W aqui, ó. Mas existem vários modos. Leandro, por que o tipo da variável é file pointer? Ué, porque eles criaram assim, né? É o endereço do descritor do arquivo. Por que não é só file? Porque você não tem o descritor, você tem o endereço do descritor. Quem criou o descritor não foi você, tá? Vocês já estão acostumados com isso aqui, mas vamos lá. Quando você dá malloc, não foi você que criou, foi alguém que criou. Tá? Então ele te retorna o endereço de onde ele criou. A mesma coisa acontece com o arquivo. Quando você fala para abrir, não foi você que abriu. Foi o sistema operacional que abriu e ele te fala onde que ele colocou. Então, é essa a razão por ser um pointer. Sabe? Você não tem o descritor propriamente dito. O descritor foi criado pelo sistema operacional. Você tem o endereço do descritor. Tá bom? Entendeu, Gabriel? Por que é file pointer e não só file? Beleza. Tá, então aqui a gente tem vários modos para poder criar o nosso arquivo. Vou focar por enquanto nesse W e o descritor é uma coisa criada pelo sistema operacional para armazenar as informações de acesso ao seu arquivo, tá bom? Não é uma coisa manipulada por você não, Heitor. Tá? É o sistema operacional que cria. Ele vai lá e coloca as informações que ele acha pertinente para que você consiga fazer acesso. Não é você que mexe lá, não. Aí é o sistema operacional. Caminho do arquivo, por exemplo. Caminho a pasta onde você quer criar. Tá? Mas espera aí que vocês vão ver eu fazendo as coisas. É que vocês estão muito indóceis. Vamos lá. Então vamos lá.
Quando eu quando eu abro um arquivo, ou tento abrir um arquivo, eu tenho que conferir se ele conseguiu efetivamente abrir ou não, tá? Porque o fopen ele vai retornar para mim o ponteiro para o descritor do arquivo. Então, se ele não conseguir criar, ele vai retornar nulo. Então, é muito importante que todas as vezes que você tente abrir um arquivo, você teste se você conseguiu. Tá? Não é garantido. Então, você tem que testar. Se eu chegar e olhar aqui meu file open, ó, vamos ver aqui o retorno. Aqui, ó, retorno. Se tiver sucesso, ele retorna um ponteiro para o meu streaming, tá? Que é o descritor, tá bom? Aí vem aqui outras informações que não interessa, tá? No caso de erro, ele retorna um null pointer, tá bom? Tá? É isso aqui que é a informação que está escrito aqui, ó. Então, você tem que testar se conseguiu abrir o arquivo. Se ele não tiver conseguido, ele vai retornar nulo, tá? Nós vamos fazer isso aqui. Então, olha só, vamos criar aqui, ó. Vou criar meu arquivo. Vamos lá. Meu arquivo é igual a fopen. Aí aqui, ó, observe que o primeiro parâmetro do fopen é um file name. É porque ele quer o caminho, onde você quer escrever. Então, eu vou escrever na minha pasta atual, tá? Na pasta onde o meu programa está rodando. Então, aqui, ó, pasta atual. E o arquivo vai chamar meu arquivo.txt. Tá? É só que eu quero dar esse nome. Tá? Poderia ser qualquer coisa aqui. Meu arquivo.txt. E eu quero abrir ele no modo W. Tá? Então, tentativa, abrir o arquivo. Aí eu vou testar se eu conseguir. If meu arquivo é igual a null, significa que eu não consegui. Não consegui abrir o arquivo. Faço o tratamento adequado. Tá? Agora, aqui, ó, eu estou assumindo que eu consegui. Então, vamos colocar aqui um erro. Ó. Tá? Então, coloquei aqui, ó, retornando um erro se eu não conseguir abrir o arquivo. Então, se eu cheguei nesse ponto aqui, ó, se cheguei aqui é porque consegui abrir meu arquivo. E aí eu faço tudo que eu tenho que fazer aqui e fecho o arquivo. E como é que eu fecho o arquivo? F de File, Close. E olha só, olha o tipo do parâmetro que ele pede. Tá? Ele pede um file pointer aqui, ó. Bom? Que é justamente o tipo do meu arquivo aqui. Tá? Então, beleza. Vamos ver se esse cara aqui funcionou. Rodei. Executou, fechou. Olha o meu arquivo aqui. Olha que lindão. Tá vendo? Claro que não tem nada, porque eu não escrevi nada. Mas eu abri o arquivo para escrita. Ele foi criado no mesmo lugar do main, tá? Porque eu falei para escrever no diretório atual aqui, ó. Tá? Chamado meu arquivo. Aí se eu quiser criar um meu arquivo 2, vamos lá? Rodei. Aqui, ó, meu arquivo 2, ó. Tá vendo? Acabei de criar o arquivo. Então, quando eu abro o arquivo com W, ele cria o arquivo para mim. Bom? E, na verdade, ele mais do que cria, ele apaga tudo que está dentro. Por isso que nós temos outros modos, tá? Aqui, ó. A gente vai ver mais tarde. Na verdade, vocês vão brincar com eles, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, que você vai abrir o seu arquivo, escrever e fechar, tá?
Explica de novo o W. O W é de write, é para escrita. E o R é de read, é para leitura. Então, você abre com o W quando você quer escrever no arquivo. No caso, criá-lo, porque o arquivo não existia. O read, você só pode dar read, né, o R, quando o arquivo já existe. Aqui, ó. Vamos supor que eu apague esse arquivo aqui, ó. Vou apagar ele. Não tenho ele mais. Se eu tentar abrir ele com R aqui agora, olha só o que vai acontecer. Dê uma olhada aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá falando aqui, ó, que meu programa terminou com código 0. E código 0 é sucesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar abrir um arquivo que não existe mais, porque eu apaguei ele. Olha aqui. Meu programa terminou com código 1. Código 1 é o quê? Erro, abrir arquivo. Aqui, ó, porque esse arquivo não existe. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Ó, vou tentar abrir. Ó, vou tentar. Olha qual que é o valor aqui, ó, do meu arquivo. Null. Null por quê? Porque ele não conseguiu abrir o arquivo não existe. Tá? Então, se for nulo, eu volto. Pronto, encerrei meu programa. Entendido, gente? Até aqui? Você consegue escrever no arquivo pelo Visual Studio? Claro, é isso que a gente está vendo aqui hoje. Qual que é o sentido de eu abrir, fechar e não escrever? Sim, é porque a gente ainda não chegou nesse momento. Tá? Mas é isso mesmo. Agora vamos lá. Das 3 etapas, quais as etapas que eu fiz aqui mostrando para vocês? A 1 e a 3. Perfeito, tá? Eu fiz a etapa 1, que é a etapa de abrir, e a etapa 3, que é a etapa de fechar. Então, é claro que aqui no meio do caminho eu tenho que escrever ou ler, né? Porque qual que é o sentido de abrir e não fazer nada com o arquivo? Bom, então, vamos lá. Aí, olha só. Isso aqui ele está só fazendo o teste, tá? Que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Só fazendo o teste, ele só abriu e fechou, fez nada. Agora vamos lá. Manipulando arquivos em C. Funções fprintf e fscanf. Vocês que já tiveram aí 2 módulos de aula, o printf serve para quê? Deixa eu trocar a cor disso aqui que não está marcando nada. O printf serve para quê? Isso, é para imprimir, né? Para escrever. E o scanf serve para quê? Para ler, perfeito. E aí, ó, o que que essa letra aqui antes eu falei que em geral ela faz? Ela indica que você está manipulando o arquivo. Então, olha só, se você estiver trabalhando com arquivo texto, tá? Olha só, arquivo texto. E você, ao invés de usar o printf, você usar o fprintf, você, ao invés de escrever na tela, você vai escrever no seu arquivo. E o fscanf, ao invés de você ler da tela, né, o que o usuário digitou, você vai ler do arquivo. Tá? Então, assim, muito tranquilo. Só que acontece que o fprintf, ele pede um parâmetro adicional, assim como o fscanf. Que parâmetro é esse? Não, não é a linha, não. Que variável é essa, Gabriel? Ele quer o arquivo onde eu vou escrever, tá? É isso daí, tá bom? Ele quer o arquivo, tá? Por quê? Quando você escreve só printf, não precisa de você dizer onde você quer que escreve, porque ele vai escrever no seu dispositivo de saída padrão. Porém, quando você escreve fprintf, ele vai falar assim, ué, qual que é o arquivo? Então, você tem que falar qual é o arquivo. Então, vamos fazer aqui, olha só. Vou abrir com W e vou fazer, olha, fprintf, olha só, qual que é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro, ele quer saber onde é que você quer escrever. Aqui, ó, é um file pointer, tá vendo? Ó, então eu quero escrever no meu arquivo. Tá, e aí, o que você quer escrever no seu arquivo? Eu quero escrever no meu arquivo IP
é legal demais. Rodei meu programa, tá? Vou passar aqui passo a passo para vocês verem. Abri o arquivo, não é nulo, tá vendo aqui, ó? Não é nulo, tá? Então isso aqui vai dar falso. Ele vai escrever agora, fechar o arquivo, encerrar meu programa. Vamos dar uma olhada no meu arquivo 2? Olha só. IP é legal demais, como de fato é. Tranquilo? É bem fácil de entender para quem já entendeu a questão de memória. Por quê? Você agora tem que manipular as coisas, mas tem que falar onde. E esse onde é o descritor do arquivo. Só que está em algum lugar da memória que não interessa para você. Tá? Tem uma abstração aqui que não cabe a você escrever, tá? Mas aí não tem como saber qual linha? Não, porque olha só, esse conceito de linha aí, Eduardo, é você que criou. Na verdade, o que ele tem é um tanto de caracteres. O que torna uma linha diferente da outra? É você colocar uma quebra de linha. Aqui, ó. Então, se eu falar IP é legal demais, barra N, essa é outra linha, olha só. Tá vendo? Pode. O fprintf é igual o printf. Você pode usar as mesmas coisas. Bom? Tá? Então, esse conceito de linha aí, quem que falou? O Eduardo. Esse conceito de linha aí é simplesmente porque tem um conjunto de caracteres que separam uma coisa da outra. Pode, printar é muito feia essa palavra, tá, Ulisses? Mas assim, eu posso imprimir uma variável? Claro que pode. É o mesmo printf. Tá? Só que agora você vai escrever no arquivo. Inclusive, eu vou mostrar para você o que o printf é de verdade. Tá bom? Não, binário é outra coisa. Aqui, ô Amanda, eu estou usando o fato do arquivo ser de texto. Tá? É aquilo que eu falei. Quando você sabe que o arquivo é de texto, você manipula como se fosse texto. Quando você sabe que o arquivo é binário, você manipula como se fosse binário. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui. Coloquei aqui meus dados e tal, mostrei aqui. Tá? Lembrando que cada vez que ele roda, ele apaga tudo e cria de novo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Se eu abrir ele com W, ele apaga tudo. Para isso que eu tenho outros modos aqui, ó. Bom? Então vamos lá. Antes de passar para esse próximo aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa. O printf, ele nada mais é do que o fprintf falando para imprimir no dispositivo de saída padrão. Então, olha só, eu posso fazer fprintf e falar onde você quer que saia essa mensagem, filhão. Olha, eu quero que saia no arquivo associado com o meu dispositivo de saída padrão. Ah, e qual é esse arquivo? Ele chama std, não, ele chama, se o outro é sem, cout. Peraí, cout é em C++. Peraí, eu vou lembrar agora um segundo. Acho que é cout mesmo. Peraí, fugiu aqui da cabeça um segundo. Peraí que eu vou lembrar. stdout. stdout. Tá? Aqui, ó. Esse aqui é o meu arquivo de saída padrão, tá? E aí eu quero imprimir o quê? Eu quero imprimir, estou usando o printf através do fprintf. Então, olha só. Vou rodar meu programinha aqui.
Aqui eu escrevi onde? Escrevi no meu arquivo, e aqui eu vou escrever onde? Aqui eu vou escrever no stdout. O stdout é o quê? É o meu arquivo associado com o dispositivo de saída padrão. Então eu vou deixar aqui na minha tela para vocês verem aqui. Quer ver? Esperando abrir aqui o programinha. Eu vou fixar ele aqui na minha tela. Pronto. Beleza. Aí agora olha o que vai acontecer quando eu passo aqui. Ele vai escrever aqui, ó. Tá vendo? Não foi no meu arquivo. Eu mandei escrever no stdout. Quando eu fechar meu arquivo aqui, ó, só tem quem? Só tem IP é legal demais. Porque a outra mensagem que é estou usando o printf através de fprintf, eu usei o stdout. Isso daqui lembra alguma coisa que vocês já viram? Tipo assim, tem alguma coisa em algum momento que eu viria fazer assim, gente, vocês não podem usar isso aqui de jeito nenhum. fgets. Perfeito, Ulisses. fgets. Então, o que acontece? Existem 3 descritores de arquivo padrões. Tá? Os 3 descritores de arquivo padrões são stdout, que o nome sugere que é saída padrão, tem stdin, que é entrada padrão, e tem stderr, que é saída de erro padrão. Tá? Então, quando você está usando o fgets, na verdade, o que você está fazendo? O f vem de file, significa que você está manipulando um descritor de arquivo, e o gets. Só que ao invés de usar gets avacalhado, você usa fgets. Entendeu? Então, olha só, se ao invés de querer imprimir na saída padrão, eu quiser imprimir na saída de erro, por exemplo, eu uso stderr, assim, ó. Aí, olha só, eu estou vendo os dois aqui, porque o meu console joga tanto a saída padrão quanto o erro nessa telinha. Mas, na verdade, ele está saindo numa saída de erro, tá? Aqui, ó. Como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Vou mostrar da maneira que tem que ser mostrado. Isso, é esse aqui. Olha só. Aqui ele está imprimindo na tela, tá? Porque eu estou jogando tanto a saída normal quanto a saída padrão na tela, mas eu posso chegar e virar e falar assim, olha, eu quero que você joga a saída padrão, a saída de erro, que é o 2 aqui, ó, tá vendo? Eu quero que você joga ela para um outro arquivo, tipo assim, mensagens de erro. Aqui, ó, observem que não saiu nada na minha tela agora. Por quê? Porque eu joguei o 2, que é o erro, para mensagens de erro. Vamos ver aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá bom? É só para mostrar para vocês isso aqui, que existem três arquivos padrões, tá? Saída padrão, entrada padrão e saída de erro padrão. Tá bom? Se eu chegar aqui e trocar de stderr para stdout, tá vendo? Aí agora já mostrou a mensagem, porque eu joguei o erro para cá, só que essa mensagem não foi impressa no erro, então ela não vai parar lá. Tá? É só para mostrar para vocês que stdout e stderr são 2
arquivos, 2 descritores de arquivo padrão, onde a gente joga mensagem. Entendido? Todo mundo conseguiu ligar isso daqui com o fgets? Maravilha. Então significa que vocês já sabem também usar o scanf. Porque se você sabe usar o printf, e eu acabei de mostrar qual que é a ligação de printf com fprintf, e vocês já sabem usar o scanf, então significa que vocês já sabem usar também o fscanf. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó? O fprintf para poder imprimir uma variável, igual alguém perguntou aí. Quem foi? Deixa eu ver aqui. Sei lá, alguém perguntou aí, já esqueci quem foi. Alguém perguntou, tá aqui, ó, imprimindo a variável. Só que ao invés de jogar na saída padrão, você está jogando num arquivo de saída. Claro que aqui tem que ter tido um fopen antes, tá, gente? Ah, esse exemplo aqui não está completo. Tem que ter tido um fopen aqui, né? Porque senão como é que você vai jogar lá? Bom? E aqui, olha só o fscanf. Igualzinho vocês sabem usar, só que ao invés de usar da tela, vai ler de um arquivo. Tranquilo? Até aqui tranquilo? E agora eu vou explicar para vocês como que esse cara está armazenado. Tá? Nem sei se tem aqui nos slides. Tá bom? Mas independente de estar no slide ou não, você tem que entender. Mas para isso tem que ter entendido esse processo aqui até agora. Todo mundo entendeu? E aí eu vou passar para os meus desenhos aqui. Você dá fclose na variável, você dá fclose passando a variável, mas na verdade você está fechando o arquivo. Claro. Separou o file em entrada e saída por quê? Porque é um exemplo. Quem fez quis fazer assim. Entendeu? Está escrevendo em um e lendo de outro. São 2 arquivos distintos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Eu posso ter quantos arquivos abertos eu quiser. Não precisa ter relação entre eles, não. Mas tem que fechar depois? Sim, todos têm, tá? Tem que ter tido um fopen e aqui no final um fclose. Eu falei, esse exemplo aqui não está completo, não. Mas todo mundo entendeu até aqui? E agora eu vou passar para uns desenhos aqui. Então tá bom. Então vamos lá. Seguinte. Quando você cria, na verdade não precisa necessariamente ser quando você cria, né? Quando um arquivo ele existe, ele fica armazenado sequencialmente. Não interessa se ele está partido no disco ou não. Essa é uma abstração que o sistema operacional faz para você. Não interessa isso para você, tá? O que você tem que ter em mente? Que para você, você usuário, você que está mexendo no arquivo, o arquivo ele é visto como se fosse uma sequência contínua de bytes. Tá? Então, se o seu arquivo tem 10 bytes, ele é assim. Tá? São 10 bytes em sequência. Se o seu arquivo tem 5 bytes, eles são 5 bytes em sequência. Tá? Então, isso aqui você tem que ter em mente. Tá? Então, o que, que acontece? Além de ter o descritor do arquivo, tá? Além de ter o descritor do arquivo, é o seu file pointer, tá?
além de ter o descritor do arquivo, está associado a ele, tá? Está associado a ele, vou até trocar de cor aqui, uma coisa que é aonde o seu arquivo está sendo apontado nesse momento, tá? Isso daqui é o seu cursor. Tá? O que que o cursor faz? Ele aponta para a sua posição no arquivo, porque olha só, o fato do seu arquivo ser contínuo na memória, né, não significa que todas as vezes você vai escrever a partir do início. Não tem essa obrigação. Então existe um cara associado aqui, que é o cursor. Fala assim, olha, na verdade ele está aqui agora. Ah não, então ele está aqui agora. Tá? Então existe um cara que é o cursor, que fala onde está o seu arquivo. E o que que acontece? Quando você abre um arquivo com W, tá? O que que o W está fazendo? Ele está zerando o seu arquivo, tá? Então ele zerou o seu arquivo e posicionou ele aqui no início. Então o seu cursor está aqui, ó, tá? E nada disso aqui existe mais, tá bom? Ele zerou ele. E aí o que que acontece? Se você chega e escreve um byte aqui, então vamos supor que eu escrevi L aqui, tá? Escrevi o caractere L. O que que esse cursor faz? Automaticamente ele é movido para cá. E aí eu vou escrevo o caractere E. Automaticamente ele é movido para cá. Então o que que acontece? As operações que você faz no seu arquivo, elas movimentam o cursor no seu arquivo. E isso daqui é que permite você escolher onde você quer gravar no seu arquivo. Entenderam a ideia? Então você vai andando com o seu cursor. Só que toda operação de leitura e escrita automaticamente move o seu cursor. Então, quando você abre o seu arquivo com W, o que que ele faz? Ele zera o seu arquivo e posiciona o cursor no início. Quando você abre o seu arquivo com R, o que que faz? Ele simplesmente posiciona o cursor no início do arquivo. Ele não zera seu arquivo. E aí, à medida que você vai lendo, você vai andando com esse cursor. Então, vamos supor que eu abri esse arquivo aqui inicial, tá? Que só tem L e E. Tá? Só tem L e E, mais nada. Então, eu abri ele. Tá aqui meu cursor. Aí eu vou e faço um read. Tá? Leio dele alguma coisa aqui. Tá? E aí, o que que vai acontecer? Se eu ler um byte só, ele anda para cá. Se eu ler outro byte, ele anda para cá. Tá bom? E existem umas marcações para você conseguir controlar onde está a posição do seu arquivo. Então, existem umas marcações especiais que falam início de arquivo e fim de arquivo. Todo mundo entendeu até aqui? Só os meus desenhos? Eu não estou lendo nada do slide, eu estou explicando para vocês como que funciona a manipulação de arquivo. Todo mundo entendeu? Beleza. E aí o seguinte, já que todo mundo entendeu que à medida que eu vou lendo e escrevendo, esse cursor vai andando, o que que vocês acham que tem que ter para que eu consiga ler e escrever em qualquer lugar? Um index, um contador, tudo isso daí que vocês falaram tá certinho, tá? Mas o que que tem que ter? Tem que ter alguém que me permita mover esse cursor. E vamos supor que eu não quero escrever aqui mais. Vamos supor que eu quero voltar aqui e trocar L por W. O meu cursor não está aqui? Então eu tenho que dar um jeito de tirar ele daqui, voltar ele aqui para frente e trocar o L por W.
Tá bom? Bom, todo mundo entendeu? Não, isso daí não existe não, viu, Heitor? Você não entende um arquivo como se fosse um array não, tá? Significa que você não pode usar colchete não, tá? Se é isso daí que você está vislumbrando, não pode não, tá bom? Eu só estou falando com você que você pode manipular esse cursor aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? O seu processo de escrever e ler do arquivo nada mais é do que movimentar o cursor e ler e escrever. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente manipula um arquivo. A gente abre o arquivo, posiciona onde a gente quiser, lê e escreve como a gente quiser e fecha. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Quando você lê ou grava alguma coisa no arquivo, automaticamente você é colocado na próxima posição. Acabei de falar isso com vocês aqui. Tá? À medida que você vai fazendo as coisas, ele vai andando aqui. Essa é a posição de onde será lido ou escrito o próximo dado. Também mostrei para vocês, né? E depois que eu escrevi 2, ele estava apontando para cá. Peraí, azul. Ele estava apontando para cá. Tá? Então, é na próxima posição que vai ser lido ou escrito. Normalmente, em um acesso sequencial a um arquivo, não temos que mexer nessa posição, pois quando lemos um dado, a posição no arquivo é automaticamente atualizada. Normalmente, não. Mas, baseado no que eu acabei de falar com vocês, eu posso? Então vamos lá, antes, se eu for abrir ele de novo pelo W, ele vai voltar de onde parou, né? Não, eu acabei de falar que o W apaga tudo e começa do zero, aqui ó, tá aqui ó. O W apaga tudo e começa do zero. Para você fazer isso daí que você está querendo, você tem que abrir ele com outros modos, aqui ó, tá vendo? Aí existe um modo, aqui ó, vamos dar uma olhada aqui em alguns modos, tá? Só para vocês entenderem. RW é o que a gente viu até agora. Agora, se ao invés do RW eu usar o A, abrir um arquivo para texto para gravação, os dados serão adicionados no fim do arquivo. O A é de append, tá? Então, se ele já existir, ou um novo arquivo será criado, caso não exista. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ao invés de abrir com W, eu vou abrir com A. Olha só. Rodei. IP é legal demais. Peraí, na verdade não é aqui não. IP é legal demais, IP é legal demais. Se eu rodar de novo, IP é legal demais, IP é legal demais, IP é legal demais. Por quê? Porque ao invés de abrir com W, eu abri com A. Então, o que que abrir com A faz? O abrir com A não zera o arquivo e ele posiciona no final. Bom, ele posiciona no final. Então, se eu escrever WE e fechar o arquivo e depois abrir com A, ele vai posicionar aqui. Beleza? Então, vocês têm que brincar com esses modos aqui. Então, R para leitura, W para escrita, A para adicionar. Aí tem as combinações. RB abre como binário, mas eu ainda não falei nada de binário. Então, quando vai com um Bzinho no final, é porque é binário, tá? Mas eu ainda não falei disso. R+, abre para leitura e gravação. Se o arquivo deve existir e pode ser modificado, né? Então, ele não cria, tá? Ele não cria. O que cria é o W. Então, quando você abre com RW, o arquivo já precisa existir. Tá bom? W+, cria um arquivo texto para leitura e gravação. Então, observe o seguinte,
que RW e W, ó, R mais e W mais, o início dele é praticamente a mesma coisa. Só que um abre, então o arquivo já tem que existir, e o outro ele cria, tá? Entendeu? Então vocês podem ir combinando algumas coisas. E aqui estão outros formatos. O B é de binário, tá? E aqui o A mais abre um arquivo de texto para gravação e leitura, então a mesma coisa, tá? Só que ele adiciona no final. Tranquilo? Até aqui tá bem sossegado, não tá? Sim ou não, gente? Beleza. E aí eu acabei de falar com vocês que o, o seu arquivo ele tem uns o W normal também cria arquivos. O W normal faz o quê? Ele cria o arquivo e apaga tudo que está lá dentro. É como se você estivesse começando um arquivo do zero. Tá bom? Então vamos lá. Eu falei com vocês também que existem umas marcações especiais de início e de fim do seu arquivo. Tá? A marcação de fim do arquivo é muito utilizada. Essa é a marcação. End of file. Tá? Fim de arquivo. Então, esse é o marcador que está no final do seu arquivo. Então, vamos ver como que ele é manipulado. Aqui, ó. Não se pode ler nada após o fim do arquivo. Isso é óbvio, né? Porque, afinal de contas, o arquivo acabou, você vai ler como? O marcador de fim do arquivo é denominado EOF, End of File, que é o que eu acabei de escrever aqui. O comando F vem de quê? De file, isso. Então, na verdade, ele fala o seguinte, olha, e aí, filhão, tá no fim do arquivo? E ele retorna verdadeiro quando está no final do arquivo. E se não tiver no final do arquivo, ele retorna falso. É isso. Tá? Então é muito comum quando a gente quer ler o arquivo inteiro, a gente colocar um loop desse aqui, ó. Deixa eu trocar de cor porque já está de vermelho aqui. Então é muito comum ter um loop desse tipo aqui, ó. Porque você vai fazer enquanto não chegar no final do seu arquivo. Tá? Então isso aqui aparece demais. Então, vamos lá. Quando acabamos de usar um arquivo que abrimos, devemos fechá-lo. Para fechar, a gente usa fclose. Já falei com vocês. O ponteiro arquivo determina o arquivo a ser fechado. A função retorna zero em caso de sucesso. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, fclose, está vendo que ele retorna um inteiro? Todo mundo consegue ver escrito ali, ó, int. Beleza. Aquilo dali é o código de erro. Se eu chegar aqui, ó, e olhar o fclose, aqui, ó, fclose. Retorna zero no caso de sucesso. Por que, que ele retorna zero no caso de sucesso? Pergunta para vocês, né? Por que, que ele retorna zero no caso de sucesso? Não, não é porque chegou no final do arquivo, não. A função é fclose, não tem a ver com o final do arquivo, não. Porque o arquivo vai ser fechado com sucesso? Não, o arquivo foi fechado. Ele retornou zero para você. Mas a pergunta é por que zero? Porque existe uma convenção que zero é código de sucesso, tá? Que é uma das razões pelos quais o meu programa termina com zero. Tá? Isso é uma convenção. Então, quando o seu fclose dá sucesso, ele retorna zero. No caso meu aqui, eu estou ignorando esse resultado. Tá? Eu não estou testando. Precisa testar? Você que sabe, depende do que você quer fazer. Ué. Bom, no meu caso aqui, eu não quis testar. Tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó,
tá? Exemplo dele aqui, e ele também não testa o fclose. Tá bom? Leandro, em todas as outras linguagens, não é um que é verdadeiro, mas eu não falei nada de verdadeiro e falso aqui não, Heitor. Eu não usei essa palavra aqui não. Sucesso. Então, mas sucesso e verdadeiro e falso são coisas distintas. Não mistura as duas coisas não, que elas não têm relação não. Entendeu? Eu falei com vocês que existe uma convenção, tá? Existe true e false em C? Não, tá? Existe uma convenção que fala que zero significa sucesso e qualquer valor diferente de zero é um código de erro. Tá? Igual aqui no meu programa, eu criei um código de erro 1 que fala que ele não conseguiu abrir o arquivo. Tá? Mas o padrão é 0 é sucesso. Diferente de 0, falha. Tá? Aconteceu algum erro. Agora, true e false são duas coisas que não tem nada a ver com sucesso. Tá? Em C, não existe true e false. Não existe. Tá? Em C, não existe. Só que existe uma convenção do C que é o seguinte. 0 tem o significado de falso e qualquer coisa diferente de 0 é tido como verdadeiro. Tá? Eu já falei isso com vocês. Tá bom? Então, em C não tem o tipo booleano. Tá bom? Existe o tipo criado booleano? Sim. Tem sim. Viu, Amanda? Aqui, ó. Essa palavra aqui não é uma palavra azul, tá vendo? Ela não é uma palavra reservada. Aqui, ó, tá vendo? Existem outras coisas, tá? Mas elas não são do... Não é nativo dele aqui, não. Essa daqui já é azulzinho, ó, a palavra reservada dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui já é nativo dele, tá? Mas não é nativo do C, não, tá? É uma coisa aqui do Visual Studio, tá bom? Não, não tem stdBool, não, tá? É que existem definições de booleano, igual eu crio. Vocês já viram eu criando a definição de booleano? Tipo aqui, ó. Typedef. Vocês já viram eu fazendo isso aqui? Sou eu criando o meu tipo booleano. Então, por padrão, não tem. Mas existem algumas dessas bibliotecas que têm a definição de booleano. Mas padrão não. Tá bom? O C padrão não tem o tipo booleano. Tá? Mas algumas dessas aqui trazem definições de booleano, tipo essa que eu crio aqui. E o que acontece? Em C, tá? 0 significa falso. E qualquer coisa diferente de 0 significa verdadeiro. Mas essa não é a definição que eu uso. Para quem já viu também meus códigos, já deve ter visto que eu faço assim, ó. Certo? Porque isso daqui é uma comparação que é verdadeira e essa aqui é falso, independente do valor. Tá? Então, assim, eu não estou interessado em saber se é 1, se é 0, se é 5, 40, 18. Para mim, isso é completamente indiferente. Se eu crio uma função que retorna um tipo booleano, então eu retorno verdadeiro ou falso. Tá? No caso aqui da função f end of file, né? FEOF, essa função aqui, ó, FEOF, vocês vão ver, vamos só, eu quero a definição dela. Vamos ver de onde que ela é. O que eu estou faltando incluir? Ela é do stdlib, tá? Ah, mas é engraçado que eu já incluí o stdlib aqui, ó. FEOF. Ah, tá, é porque eu estava escrevendo fora da função. Beleza, aqui, ó. FEOF, ele retorna inteiro.
tá? Porque não tem o tipo booleano. Mas, na verdade, o que ele está falando é que se você se retornar 0, é porque não está no final do arquivo. E se retornar alguma coisa diferente de 0, é porque chegou no final do arquivo. Tá bom? Vamos lá. O ponteiro para o arquivo determina o arquivo a ser fechado, já falei com vocês. Fechar um arquivo faz com que qualquer dado que tenha permanecido no buffer associado ao fluxo de saída seja gravado. Aqui, ó, muito importante isso aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que se vocês não chamarem o fclose, não tem garantia que ele escreveu no arquivo? É por conta disso aqui, tá? Ele pode estar num buffer. Então, enquanto você não der o fclose, ele não salva efetivamente no arquivo, tá? Então, é por isso que é importante abrir, escrever e fechar, tá? Vamos lá. A morte em forma de função aqui, tá? A função exit fecha todos os arquivos que o programa tiver aberto. O fato dela fechar todos os arquivos que estiverem abertos no programa, significa que você deve usar? Claro que não. Gente, eu não vou passar para vocês em nenhum momento alguma coisa para vocês fazerem que exijam o uso de exit. Se houver exit no código de vocês, vocês serão fortemente penalizados. Tá? Eu já falei isso aqui com vocês. Bom, exit não é o jeito certo de encerrar programa. Tá? Isso aqui, ó, tá? É amadorismo. Bom, isso aqui é amadorismo. O que acontece? Aonde o seu programa deve finalizar? Pergunta para vocês. Onde ele deve finalizar? Não no return 0, não tem nada a ver com return 0. Ele deve finalizar no main. Não foi onde ele começou? Então significa que eu vou entrando nas funções, vou voltando das funções e eu encerro no main. Tá? É lá que o seu programa tem que finalizar. Ele começou no main, ele finaliza no main. Qual é o único caso, para mim, Leandro, tá? Que o exit é aceito? O exit é aceito quando chegar numa determinada situação que você vira e fala assim, olha, eu não sei como continuar, aconteceu alguma coisa que eu não previa, tá? E se eu continuar a partir daqui, pode ser que eu destrua coisas, tá? Eu saia corrompendo arquivos e etc. Esse é o único caso que eu acho que exit é válido de ser usado, tá? Fora isso, não é para usar exit. Você vai retornando o erro e tratando, tá? Exatamente, usa exit em emergência. É em emergência mesmo. Chegou no negócio e falou assim, gente, tá pegando fogo. Se eu continuar aqui, ó, eu vou me queimar. Aí eu uso o exit, tá? Mas vocês não têm nenhuma razão para usar. Então eu não quero ver no programa de vocês. À medida que vocês forem programando com o tempo, o que vai acontecer? Aí vocês vão saber a hora certa de usar um exit. E essa hora ainda não chegou, tá? Então não deve aparecer no código de vocês. Simples assim. Nem dá para substituir por vários fclose? Ué, ô João, é assim que tem que ser feito, ué. Porque o exit ele encerra seu programa. Mas você tem que fechar os seus arquivos e depois retornar dizendo o que aconteceu. Ó, terminou com sucesso? Beleza, return 0. É assim mesmo que é para ser feito. Beleza? Então aqui um exemplo. Tá? Aqui, ó. Abri um arquivo chamado teste.txt. Tá? Ele tentou abrir o arquivo. Aí, se ele não conseguiu abrir o arquivo, olha só, isso aqui é a morte. Ó. Entendeu? Não conseguiu abrir o arquivo. Cara, não conseguiu abrir o arquivo, não? Cria um código de erro para isso e dá um return. Não é exit, não é. E fora o seguinte, que você nem conseguiu abrir o arquivo. Então, se você nem conseguiu, você nem precisa dar fclose.
tá? Você só dá F-close em alguma coisa que você conseguiu abrir, tá? Então isso aqui, ó, gente, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Vocês não vão ver isso aqui nos meus códigos. E eu não quero ver no código de vocês. Entendido? Sim, gente. É uma pergunta para vocês. Entendido, né? Então tá bom. Aí provavelmente aqui agora é arquivo binário. Nós vamos continuar na quarta-feira. Tá? Isso aqui é a continuação do exemplo, né? Imprimindo umas coisas, lendo o que o usuário digitou e escrevendo no arquivo. Tá vendo aqui, ó? Digite o nome do aluno, ele digitou. Digita a nota, pá, e depois gravou no arquivo aqui, ó. Tá? Gravou a frase e mais a nota do cara, tá? Onde frase é o nome do aluno, né? Não tem nenhuma razão para chamar frase. Que tal chamar nome? Porque afinal de contas é o nome, né? Nome. Tá? Então, é um exemplo. Aqui, ele está lendo do arquivo o que você acabou de escrever e imprimindo na tela. Tá bom? E aqui eu vou continuar a partir da próxima aula. Lembra que eu falei com vocês dos marcadores? Existem funções para manipular aqui, ó. Um seekSet, seekQ e seekEnd. Tá? Nós vamos ver isso aqui na próxima aula. Tá? fgets vocês já conhecem. Tá? Então, esse fzinho aqui, ó, vocês já sabem para que serve. Vocês já conhecem o getC, você já conhece o getS, você já conhece o putC, mas você ainda não conhece o seek. Tá? E o seek é assim que nós vamos começar a aula de quarta-feira. Tá bom? Espera aí, fgets é para arquivo também? Sim. Heitor, nós falamos isso aqui há algum momento atrás. Ó. Eu fiz uma pergunta para vocês, mas eu acho que você estava meio desconectado na hora. Eu perguntei qual que é o parâmetro do fgets lá. Vocês lembram que vocês usam o fgets com stdin? Deixa eu escrever aqui. Você usa o fgets com stdin. É para quê? Para você ler de onde? O que o stdin é? É o arquivo de entrada padrão. Entendeu? É o arquivo de entrada padrão. Então, quando você usa o fgets, você quer ler do arquivo de entrada padrão. Mas poderia ser de qualquer arquivo, não só do arquivo de entrada padrão, entendeu? Agora vocês entendem por que é que vocês passam o stdin para o fgets. Pode ser qualquer um, inclusive o stdin. Entenderam? É legal, né? À medida que a gente vai programando aí, vendo as coisas e conectando as coisas que a gente já tinha visto com alguma coisa nova. Você vai falar, olha, aquele fgets lá do passado que o Leandro falou para usar o stdin, não sei o que, ele aqui agora, aparecendo de novo. E agora você já sabe que você pode usar não só com stdin, você pode usar com qualquer arquivo. Beleza? Aí é assunto da próxima aula, nós vamos ver esse fseek aqui para poder finalizar, que já passou aqui do horário, e nós vamos falar de arquivo binário. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? O exit é bastante usado pelas pessoas no geral? Pelas pessoas que não sabem programar, sim. Tá? O exit é bastante utilizado no geral pelas pessoas que não sabem programar. Se você quiser passar atestado de que não sabe programar, você está com o exit no seu programa. Entendeu? Se você estiver fazendo uma entrevista de emprego comigo, eu te pedi para programar, e você colocar um exit no seu código, eu não te contrato. Tipo assim, entendeu? Se eu fosse o RH técnico da empresa, e falou assim, ô Ulisses, vem aqui, faz isso assim para mim. Aí você mete lá no meio do seu programa um exit, cara, para mim você já tá fora.
entendeu? Você está passando atestado porque você não sabe programar. É assim que eu vejo, tá bom? Tá lotado de código na internet, mas nem todo código que está disponível na internet ele é bem feito, não. Tá? E nem todo exit está errado. Tá? Eu já falei com vocês. Nem todo exit está errado. Mas a grande maioria dos exit que estão nos códigos da internet são usos errados de exit. Tá bom? Então não é assim. Apareceu exit, está errado não. Mas a grande maioria está errado. Porque o cara vai lá, o fato da pessoa saber programar, vamos melhorar. O fato da pessoa programar não significa que ela sabe programar. Entendeu? Então a pessoa vira e fala assim, eu sei 10 milhões de algoritmos na cabeça. Beleza. Não necessariamente significa que você sabe programar. Significa que você sabe os algoritmos na cabeça. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acha que eu sei programar. Mas eu não tenho 1 milhão de algoritmos na minha cabeça. Então, algumas vezes eu tenho que consultar, na verdade, algumas vezes não, muitas vezes eu tenho que consultar qual é uma determinada solução para um problema que eu tenho, tá? Porque eu não tenho todas as soluções na minha cabeça, mas eu acho que eu sou uma pessoa que programa bem. O que é uma pessoa que programa bem, no meu ponto de vista? É uma pessoa que consegue fazer um código que outras pessoas entendem, que ele é legível, que ele é modularizado, que ele é reutilizável, entendeu? É isso que é programar bem para mim. Você fazer a coisa funcionar não significa que você programa bem. Beleza, gente? Se vocês acharem um código suspeito aí na internet que tem um exit, traz para eu poder olhar, entendeu? Eu virei e falei assim, e aí, professor, você acha que esse cara aqui tá usando o exit da maneira que deveria usar mesmo? Aí eu dou minha opinião, entendeu? Isso aqui, ó, é um exemplo de um código ruim, tá? Então, se você vê esse código aqui, esse código é ruim. Ele está errado? Não, ele não está errado. Esse código está certinho. Mas para mim ele é péssimo, só por conta desse exit aqui. E eu também não gosto de fazer essa linha aqui não, tá? Essa linha não tem nenhum problema com ela, essa aqui, ó. Tá? Mas eu não gosto dessa construção. Uma hora eu explico para vocês por que eu não gosto. Tá? Mas eu não gosto dessa construção não. Eu teria separado isso aqui em duas linhas. Mas isso aqui não é terrível não. Agora isso aqui é terrível. Vamos lá. Leandro, outra dúvida. Linguagem C é utilizada para quê no geral? Bem por cima? Para tudo. Ô Liz, linguagem C é uma linguagem assim, mega utilizada, mas é muito utilizada mesmo. Só que o que acontece? Hoje em dia, existem muitas linguagens de alto nível, tá? Que já facilita você a fazer várias coisas. Então, é muito comum as pessoas utilizarem uma linguagem de mais alto nível. Tá? Só que algumas tarefas, elas ainda precisam ser feitas em linguagem de baixo nível. Então, vamos supor que eu estou programando microcontroladores, tá? É muito comum eu utilizar uma linguagem tipo C, porque eu tenho que estar bem próximo bem próximo do hardware, sabe? Então assim, linguagem C é muito, muito, muito utilizada, mas é muito mesmo. Tá? Eu não sei dizer se é a linguagem mais utilizada, mas é muito. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui na internet para a gente finalizar a aula aqui, ó. Aqui, ó. C, 6,5%. Tá vendo? Não, Java, não, porque são linguagens que têm vários facilitadores aqui, tá? Então, por exemplo, vou citar aqui. Se você vai fazer uma aplicação para web, você não faz em C, tá? Assim, não faz o menor sentido você fazer uma aplicação para web em C, tá? Só que, por exemplo, você pode fazer uma aplicação para web em Python, em Java, tá? JavaScript já é mais do lado do cliente, tá? Mas assim,
Então, a maioria das linguagens web, elas vão utilizar alguma coisa que me dê um nível maior de abstração. Não sei. Então, como muita coisa é feita para web, muita coisa não utiliza C. Tá? Então, o fato de C estar aqui na lista com 6,5% não faz com que C não seja muito utilizado. Entendeu? Ele é muito utilizado. Só que a maioria das aplicações não pedem o uso de C. Vocês entenderam que são coisas distintas? Entendeu? Então vamos supor, eu vou programar com um sistema embarcado. Sistema embarcado eu não vou programar em Python. Tá? Então eu vou usar uma outra linguagem. Mas como eu faço a maioria das coisas web, então eu uso Python. Eu vou usar muitas coisas que eu não estou necessariamente preso a desempenho. E Python, assim, é super fácil de usar com relação à manipulação de várias coisas. Tá? Então, assim, isso aqui muda com o tempo. PHP já foi muito utilizado. E PHP está caindo em desuso. Tá? Hoje a gente tem vários frameworks aí que me permitem fazer grande parte do serviço no cliente, e aí eu consigo montar uma coisa bem mais legal no servidor ali, num outro ambiente, usando Python, usando Java, usando, sei lá, qualquer outra coisa, mas não PHP, sabe? Então, assim, PHP vem caindo. Aí com Node, aí ó, o Ulisses acabou de colocar ali Node, tá bom? Então, assim, tá caindo, tá? Só que ainda tem muita aplicação, roda rápido, sabe? PHP tem algumas vantagenzinhas aí. Apesar de que, na minha opinião, ela é a cereja da linguagem de programação web. Tá? Ela, na verdade, ela vem com um canto, mas tudo que ela quer é te levar para o fundo do mar e te afogar. Tá? Essa é a visão que eu tenho de PHP. Você consegue fazer qualquer coisa que você quiser com ele, mas ele vai te levar para uma bagunça sem fim. Programar bem em PHP é uma arte, tá? Porque ele te pede para programar mal, tá bom? Minha opinião, né? É claro que você consegue programar bem ou mal em qualquer linguagem. Tá? Então, assim, mas voltando aqui, tá? C é uma linguagem muito utilizada. O que está acontecendo é que cada vez a gente precisa menos de coisas que precisam de C. Tá? É essa que é a questão. Então, como a gente faz muita coisa para a web hoje em dia, então a gente usa cada vez menos C. Mas C ainda é muito utilizado. Tá? E espero que seja para sempre, que é uma linguagem fantástica. Vamos lá, no segundo ano continuamos com C? Continuamos com C. Raspberry e tal, usa C pelo que eu sei. Na verdade, o Raspberry faz o seguinte, ô Heitor. Isso aqui já acabou a aula, né? Nós estamos falando de outras coisas aqui. O Raspberry, ele é uma plataforma como um todo, tá? E ele roda Linux embarcado em cima do microcontrolador dele lá, tá? Que é um ARM, tá bom? Então, o que acontece? Lá você usa o compilador que você tiver disponível lá, você programa em C, em C++, em Python, em Java, no que você quiser, tá? Porque você não programa efetivamente um microcontrolador. Você faz um programa e roda no Linux, igual a gente está fazendo aqui no PC mesmo. Bom? JavaScript tem uma quantidade desnecessária de frameworks. Não sei se é desnecessária não, Ulisses, tá? Assim, eu não vou nem concordar nem discordar, entendeu? Eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre JavaScript, mas eu sei que JavaScript tem frameworks fantásticos, tá? Só que JavaScript ele também deixa você fazer muita bagunça e ele é muito suscetível a erro. Tá? Então, assim, se você não programar com muito cuidado, muito carinho, a chance de você errar é muito grande, tá? Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos finalizar aqui por hoje. Nós já entramos em outros assuntos aqui. Na verdade, é curiosidade, né? Que a gente conversa aqui. E aí, a partir da aula de quarta-feira aí, a gente finaliza, fala de F-Seeking e passa para arquivo binário. Beleza? Então, até mais, gente. Até quarta-feira.